A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sobre forças ambientais. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Recorda que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será a verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre forças ambientais. O uso criterioso das cores e suas tonalidades nas paredes, uma disposição harmônica e singela dos móveis em uma sala facilita os empreendimentos socorristas. Um ambiente limpo, agradável e de bom gosto, integrado de peças simples, indispensáveis, sem adornos desnecessários, é um fator importante na execução dos mecanismos do bem. A casa pode ser simples, não importa, mas ela deve ser sempre limpa, arejada, né? Por isso que eu aprendi com o militar, a primeira tarefa ao se levantar é arrumar a cama. Se você não faz as pequenas coisas, não fará as grandes. Então isso é imprescindível. E para mim, tornou-se um hábito tão grande que se eu levantar e não arrumar a cama, parece que o dia não vai ser a mesma coisa. Isso é tarefa obrigatória para todos os militares. Até mesmo antes de escovar os dentes. A não ser que a pessoa esteja realmente com necessidades de usar o sanitário, é diferente. Mas acabou de acordar e levantar, a primeira coisa, arrumar a cama, deixar ela esticadinha lá, os padrões, às vezes, né, do desenho da manta, tudo isso segue um padrão nos alojamentos. Então você tem que fazer, porque um quarto bem arrumado e arejado, você vai descansar. Se ele estiver bagunçado, tem pessoas que não conseguem arrumar a cama. Às vezes passam um final de semana sem trabalho, de folga, e aquilo fica lá. Aquelas roupas jogadas, isso não faz um mal muito grande. E é imperioso perceber que estamos ligados energeticamente ao nosso ambiente de trabalho. Seria recomendável
que indagássemos qual o teor do intercâmbio sensorial que existe entre nós e nossa instituição. Os espaços físicos que ocupamos interagem muito mais do que pensamos com a nossa maneira de viver. Devemos estar cientes de que através deles atua sobre nós o princípio de interdependência. Sejam quais forem a denominação que recebem, campos eletromagnéticos, forças áuricas ou energias geofísicas, eles sempre nos afetarão sobremaneira por meio de influenciações sutis, quase imperceptíveis. Então observem que temos que tomar cuidado onde vivemos, onde trabalhamos, temos que zelar pelo ambiente. Cabe-nos, portanto, cuidar com esmero dos elementos formadores de atmosferas que nos envolvem, não apenas na lida espiritual, mas também na intimidade do próprio lar. A auréola dos prédios ou das salas de reunião influenciam fortemente todas as nossas experiências transcendentais. Embora essa percepção talvez não seja tão palpável como desejaríamos, tenhamos a certeza de que é tão verdadeira como o ar que respiramos. Então está aí informações detalhadas de como devemos nos portar no ambiente de trabalho, nas nossas casas. Então é de suma importância a limpeza espiritual para que você tenha também vibrações mais elevadas. Para reforçarmos a saúde ambiental na comunidade de trabalho fraterno à qual pertencemos, é aconselhável a formação de um jardim, cultivo de plantas, né? Como faz bem, né? A natureza. Nossa relação com a circunvizinhança provoca influência recíproca. A sanidade de um setor repercute em outro. Nossa ligação com os vegetais está enraizada nas bases primordiais de nosso psiquismo. Faz parte de nossa origem evolutiva, do desenvolvimento do princípio inteligente pelas vias da natureza. Plantas no núcleo espírita, além de estreitar ainda mais nossos vínculos com a natureza, nos dão a oportunidade de cuidar de coisas vivas e de cooperar com as obras da criação. Elas nos ajudam interna e externamente a obter uma atmosfera de equilíbrio, proporcionando-nos beleza e vigor. Então, vamos praticar esse contato com a natureza, porque faz um bem muito grande. Tem pessoas que têm bastante espaço, faz uma hortinha lá, né? Rega as hortaliças, ou faz um jardim, cuida das flores. Mentes sadias impregnam de aromas agradáveis os recintos ou santuários, consolidando condições climáticas que criarão bem-estar, alegria de viver. Nós é que construímos nosso domicílio do bem ou do mal, conforme a projeção de nossos pensamentos. Edificações mal iluminadas, relaxadas e caminhando para a ruína física detonam desleixos no mundo íntimo dos seus administradores e cooperadores. Mostra às claras os desleixos das pessoas. Se os integrantes de um grupo e serviço do Evangelho de Jesus cultuam o próprio templo da alma, reformando sempre que for preciso a casa mental, essa atitude de reconstrução ativa se reflete exteriormente em cuidados especiais com a agremiação espírita a qual pertence, como conservação, aprendizado, zelo, capricho e estética singela. Batoeira continua: em verdade somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam. Quer dizer, devemos nos esforçar para receber as influências que emanam do Criador, auridas na seara espírita, e agir para que as forças ambientais revitalizantes favoreçam não somente a nós mesmos, mas todos aqueles que conosco morejam nos campos da cristandade. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz com Ele, estamos na luz, estamos em comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Inumeráveis aprendizes da Boa Nova agarram-se às dificuldades de toda a espécie na província nebulosa da reunião da discórdia. Os obstáculos no campo de serviço, efetivamente, são enormes e reclamam grande esforço dos beneficiários.
da doutrina de Jesus ou da doutrina espírita, os quais, para não perderem a oportunidade de trabalhar em favor da própria redenção, devem começar proporcionando um clima de harmonia à união da casa espírita da qual participa. Óbvio que tem algumas divergências de ideias, é natural, né? Mas devemos zelar pela harmonia, pelo bem-estar. É uma doutrina racional, onde as pessoas têm a obrigação moral de deixar os melindres de lado, superar certas coisas, porque não é uma fé cega, então a responsabilidade ainda é maior. A cada discípulo cabe vigiar seu campo de ação, valorizando seu aprimoramento espiritual, não se esquecendo, porém, de cooperar para que a harmonia e os vínculos afetivos se fortaleçam entre os aprendizes do Evangelho. Contudo, não somente quem dirige, mas também os dirigidos devem elaborar normas de procedimento que se expressarão por luz a guiar-lhes as metas no serviço esclarecedor. Denominam-se normas de procedimentos ou princípios unificadores as atitudes ou as maneiras de comportarmos-nos perante os conflitos grupais ou critérios básicos que nos nortearão diante das dissidências. Salvaguardam, acima de tudo, o movimento corporativo ao qual pertencemos. Essas normas de união devem ser apreciadas e estudadas por nós, pois ensejam possibilidades importantíssimas para que o grupo haja nos momentos de crise, com análise e raciocínio. Isso permitirá identificar com antecedência o resultado das próprias ações. Nas grandes empresas econômicas, esses princípios abordam as questões da segurança no trabalho, admissão e readmissão de funcionários, produção e estoque, política salarial e tantas outras. Obviamente, nas assembleias cristãs, as normas fundamentais estão inseridas no Evangelho do Cristo. Não podemos fugir da chama do amor e do perdão, mas existem outras providências a ser tomadas que podem nos ser úteis e servir de base no campo de trabalho, desde que observemos os seguintes princípios unificadores e essenciais. Não reagir precipitadamente às críticas dos outros, ao contrário, analisá-las com calma, utilizando coerência de raciocínio e separando o que tem realmente valor daquilo que é apenas expressão destrutiva do personalismo. Exercitar o autocontrole para não se ofender e se ressentir com facilidade, evitando também trocar constantemente de grupo, porquanto tal comportamento pode ser fruto do orgulho ou de hostilidades inconscientes. O homem inteligente, através do contato com seus semelhantes, retira experiências e ensinamentos valiosos para o seu progresso espiritual. Ser participativo nas relações com os companheiros. A comunicação espairece a casa mental, estabelecendo uma corrente de ideias que torna a criatura vivaz e atualizada. Saber observar as experiências dos outros sem qualquer intenção de investigar a vida deles, mas retirar o máximo de entendimento com a vivência alheia, com o objetivo de abrir horizontes mais vastos no próprio mundo interior. Aprender igualmente a não se enaltecer diante dos desacertos do próximo ou retrair-se perante o êxito ou o sucesso alheio. Estudar e ler habitualmente, aperfeiçoar o desenvolvimento intelectual, frequentando cursos, palestras e seminários, propiciando um campo maior à lei de progresso que a todos anima. Cultivar a independência, mas aceitar a liderança da equipe, respeitando a hierarquia. O fato de pensarmos livremente não deve anular a realidade de que estamos subordinados a um quadro de diretores nas organizações da Casa Espírita. Se caminhamos na luz como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Existe uma reciprocidade nos caminhos da revivificação em Cristo. Estar com Ele é estar na luz, porque o Mestre é a luz do mundo e, consequentemente, estamos em comunhão e unidade com os outros, que, por sua vez, também se ajustaram na mesma claridade e sintonia. Segundo o apóstolo João, somente acontece a comunhão entre os aprendizes
sinceros quando se estabelece ligação profunda em torno dos ensinamentos cristãos. Aperfeiçoar a compreensão é relacionar fatos e associar dados, reagrupando-os e coordenando-os de forma lógica, a fim de se tirarem as melhores observações das ocorrências. Busquemos, pois, o equilíbrio no modelo divino e nos servindo desses referidos princípios unificadores, permitiremos o aprimoramento de nossas conclusões no círculo de relações e de ação onde atuamos. Não repreendas duramente o ancião, mas admoesta-o como a um pai aos jovens, como a irmãos, com toda a pureza. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Na terra, a mocidade simboliza a metade do percurso entre a infância e a madureza. Na adolescência, surge nos jovens um conjunto de transformações morfológicas e psicológicas que se traduzem num despertar de novas energias antes adormecidas. A própria índole juvenil impede-os a realizações diversas, dinâmicas e arrojadas. Programam e concretizam sua vida profissional, afetiva, religiosa, esportiva, com participação afetiva na esfera social a que pertençam ou almejam pertencer. Na puberdade, nascem forças que dão aos moços ânimo e vigor, que todos nós admiramos, além de vontade, determinação, decisão e coragem para perseverar até vencer. Mesmo quando fracassam, voltam a insistir até atingir o alvo idealizado. Não podemos negar à juventude os encargos de responsabilidade na área mediúnica, na coordenação interna, no serviço de divulgação doutrinária, na assistência social, alegando que ela é demasiadamente arrojada. Ao contrário, é preciso aproveitar os jovens em cargos em que possam demonstrar seus valores. Realmente, devemos aos mais velhos consideração e respeito pelo fruto da experiência acumulada no ambiente social, pela sabedoria adquirida no amadurecimento da vida familiar, pela lucidez alcançada no estudo da fé espírita cristã, pela reunião dos princípios de compreensão, justiça e humanidade na vida diária. Contudo, não podemos esquecer que onde o mais experiente hesita ao recordar o evento mal sucedido, o mais moço lança-se com grande animação à conquista de novos empreendimentos. Valorizar as qualidades e virtudes da mocidade é ceder-lhe espaço na seara do mestre. O núcleo espírita depende muito dos jovens. As sementes das ideias novas, do progresso científico e de precursoras correntes de pensamentos ligadas ao estudo do comportamento humano, indícios da era nova predita pelos espíritos superiores, encontrarão na alma dos adolescentes terreno fértil para produzir os frutos de uma sociedade mais humanitária e evoluída. É preciso dar aos jovens espíritas um estudo fundamentado nas obras básicas, acrescentado de noções de estética, de forma, de conteúdo artístico, para despertar-lhes o gosto pela escultura, pintura, poesia, teatro, círculo de leituras, enfim, para evocar sentimentos e habilidades que promovam seu crescimento intelecto-moral. Devemos escolher com critério o monitor para os novos aprendizes do Evangelho. Se não for por pessoa dinâmica, firme, com senso de realidade e conhecimento sólido do Espiritismo, além de detentora de certa capacidade pedagógica, sua ação poderá disseminar desinteresse pelo estudo e diminuir o entusiasmo e a união da equipe juvenil. Ninguém deve ter a pretensão de ditar normas aos jovens. Eles se sentem mais tranquilos diante de um professor que nada lhes impõe. Desenvolvem igualmente mais receptividade, simpatia e amizade por aquele que os conduz com espontaneidade na senda do conhecimento, nunca por indivíduos que queiram sobrepor aos outros suas ideias. Nem sempre um ouvinte silencioso está aprendendo. O que de fato determina se a mensagem penetra na mente da criatura é seu grau de atenção, ou seja, a faculdade de raciocinar em ação. Pensar sobre algum ensinamento significa colocá-lo em trabalho mental, avaliando-o, comparando-o com algo mais, analisando-o e prevendo suas possíveis consequências e resultados. Qualquer preleção que não promova isso é considerada simplesmente um monólogo. No mínimo, precisa haver troca de ideias. Se nosso ouvinte não quer dar-lhe
ao trabalho de pensar, estimule-o fazendo perguntas, motivando seus sentimentos e emoções, despertando sua mente de inércia e colocando-a em atividade. Não existem frases mágicas nem palavras certas para o bom desempenho em sala de aula. Do professor, basicamente, requer-se observação do grau de convicção dos alunos a respeito da matéria do dia, domínio e certa vivência do assunto intelectual a ser tratado, lógica aliado ao bom humor, informações concretas e interpretações com exemplos claros. O apóstolo da gentilidade, escrevendo aos fiéis em geral, solicitava que tratasse os jovens como irmãos e com toda pureza. Ele sabia que a puberdade é a última etapa do crescimento em que os adultos exercem papel predominante e ativo na orientação dos adolescentes. Por isso, recomenda tratá-los com fraternidade e pureza, ajudando-os com muito amor e respeito para que tenham uma vida melhor, ao mesmo tempo proporcionando-lhes oportunidades para se realizarem em todas as áreas da atividade humana, inclusive na lavoura da cristandade. Os moços são velhos espíritos que renascem com capacidade própria de sentir e pensar, empreender e construir. Todos nós somos filhos emancipados da criação, buscando a vida abundante. O excesso de zelo e de receio em confiar atividades à juventude no centro espírita pode influenciá-la de modo negativo em sua autoestima, desestimulando-a da obra do bem comum. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. João capítulo 7, versículo 45 e 46. Ao estudarmos o poder de síntese, a mensagem libertadora nos domínios doutrinários do Espiritismo, encontramos em O Livro dos Médiuns a seguinte orientação de Kardec: os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões. Claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Oradores e escritores espiritualmente saudáveis mantêm relacionamentos sociais harmônicos, pois ninguém desenvolve um intercâmbio benéfico com os semelhantes sem simplicidade e sem uma certa capacidade de expressão. A linguagem extensa e verbosa muitas vezes esconde a pretensão de querer passar por profunda e extraordinária, mas não atrai nem cria vínculos de aprendizagem. A manifestação escrita ou falada é uma arte, faz com que as pessoas compreendam sem trabalho ou esforço, antes com facilidade e prazer, o que se leu ou se escutou. Ao mesmo tempo, leva-as a desenvolver crescente interesse pela reflexão do conteúdo em pauta. Há exibicionismo no vestir, no falar, no escrever, no possuir, em se abraçar certas ideologias e até mesmo em realizar hipotéticas tarefas ditas cristãs. Muitas vezes não percebemos o disfarce de certas pessoas vestidas humildemente para se exibir, através de uma modéstia estudada nos meios de comunicação. Em outras circunstâncias, não entendemos a autenticidade de criaturas que se apresentam com elegância e com joias valiosas, divulgando o Evangelho de Jesus. Diz Kardec que os pseudo-sábios usam uma linguagem presunçosa, procuram demonstrar um enorme conhecimento e nunca confessam sua ignorância sobre aquilo que desconhecem. Se não são escutados com admiração e elogios, retiram-se imediatamente. Quando se expressam, são exclusivos e absolutos em suas opiniões, acreditando que só eles têm o privilégio de reter a verdade absoluta. Procuram chamar a atenção de pessoas ou dar exagerada importância àqueles de quem desejam retirar benefícios pessoais ou usufruir privilégios. Há palavras grafadas ou verbalizadas que nos levam inicialmente a um deslumbramento, para depois percebermos que sua inutilidade. Assim também ocorre com certas preleções, cheias de frases redundantes, porém necessitadas de ideias edificantes ou instrutivas.
Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Moeda rara. Classificamos como raro um objeto, um item que seja difícil de encontrar, algo escasso ou incomum. Tratando-se de um livro, torna-se raro porque teve uma edição limitada, ou porque restam poucos exemplares no mundo. Um selo torna-se raro por ter sido lançado em evento específico, comemorativo à data importante, ou porque foi emitido com erro, cortado ou carimbado de uma forma diferente. Pode ser muito valioso, até mesmo por haver vários exemplares em uma única folha. Em síntese, ser único, ou quase isso. Portanto, raro é algo difícil de se obter, pouco ofertado, que dificilmente se encontra. Raras são as pepitas de ouro, os diamantes de alta qualidade e as esmeraldas. Em se falando de sentimentos, também há um que pode ser considerado raro, desde que não se apresenta em todos os corações. Chama-se gratidão. A gratidão exige retornar no tempo, olhar para trás, viver uma etapa não mais existente. Requisita a humildade frente às conquistas, o compartilhamento diante da vitória. Raros são aqueles que, superadas as dificuldades, conseguem lembrar dos que os ampararam durante as lutas ferrenhas. Não importa onde estejamos, sempre haverá aqueles a quem devemos gratidão. Aos pais, não importa se efetivamente assumiram ou não sua função, devemos-lhes a vida. Gratidão por quem nos acordava pela manhã com a mesa posta, a fim de que pudéssemos ir à escola alimentados. A professora que nos alfabetizou, sem o que os passos seguintes seriam impossíveis. Ao conselho do professor, a fala amiga do colega, as orientações de quem estava próximo. Podemos imaginar quão diferentes seriam nossos passos se não fossem as ações dessas pessoas? É imperioso reconhecermos no outro o quanto ele contribuiu para sermos quem somos, ou para chegarmos aonde nos encontramos. Somente o arrogante e pretensioso não consegue encontrar motivos de gratidão. Afinal, ninguém se faz sozinho, tampouco dispensa colaboração. A gratidão nasce da generosidade do coração, quando reconhecemos nossas limitações. Quando lembramos do quanto precisamos da ajuda de muitos, a fim de que nossos esforços culminassem em êxito. A beleza da gratidão pede que não nos percamos na prepotência de quem se imagina autossuficiente. E do alto das nossas conquistas, recordemos os apoiadores do nosso caminhar. Quantos serão? Poucos? Muitos? Talvez hoje não mais necessitemos que nos auxiliem, que nos amparem, mas nos merecem gratidão pelo que representaram quando as dificuldades nos alcançaram. Saibamos ser reconhecidos, agradecidos, e lhes ofereçamos nossas preces, nosso abraço, nosso carinho. Traduzamos nossa gratidão em gestos constantes, oferecendo a flor preciosa dos nossos mais doces sentimentos. Afinal, não somos apenas aquilo que conquistamos com nossos esforços. Somos também a somatória de tudo aquilo que colhemos das mãos generosas daqueles que nos acompanharam a jornada, que cruzaram nossos caminhos, que ombrearam problemáticas conosco. Gratidão sempre. Não esqueçamos de acionar essa moeda rara. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, ao finalizar o programa de hoje, pedimos as bênçãos do céu em forma de luz para todos nós no programa e os ouvintes, o amparo espiritual de Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, esse ser de luz, que recebe em seus braços o Filho amado do Pai, o governador espiritual do nosso planeta, intermediário junto a Deus.
toda essa pleia de espíritos superiores que nos assistem, nós te rogamos graças, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar, pelo pão, pelo nosso corpo perfeito, pelo trabalho, enfim, por tudo aquilo que temos gratuitamente, como o brilho do sol, o raio do luar, tudo gratuito e não agradecemos. Mas hoje estamos, sim, Senhor, rendendo-te graças por tudo que nos deste e nos dá. Desejo a todos muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Estou muito grato, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você, e isso abre novas portas, né, para que possamos participar novamente em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.